vigilância sanitária, mas a partir do processo dentro da prefeitura mesmo, eu percorri vários caminhos. Eu entrei como estagiária, à época, na prefeitura, e depois que me formei, fui contratada para a vigilância sanitária. Aí, em algum momento, eu comecei a ajudar na vigilância epidemiológica e, em algum momento, a gente ficou responsável pelo que era setor de controle de zoonoses. Depois, esse setor de controle de zoonoses virou o Centro de Controle de Zoonoses, o primeiro Centro de Controle de Zoonoses da Bahia, por sinal. Né? Foi quando o Robson, ainda quase um menino de fralda, foi meu estagiário, para poder a gente não dar essa distância, né, Robson? E aí a gente fazia as campanhas de vacinação, sim. A gente tinha uma parceria enorme na época a gente só tinha a UFBA, né, nessa época, e depois que veio a UNIME, né? Então, assim, da região metropolitana só existia no começo, nessa época que eu trabalhava, no começo o UFBA, depois o UFBA e o UNIME. E aí a gente tinha muito estagiário, né? E que envolvia, alguns se envolviam só no momento da campanha, outros se estendia o envolvimento durante o ano em outras ações. Então, esse início profissional meu foi ligado, dentro da veterinária, mas ligado à área da saúde, né? E na sequência, né, a gente começou a dar aula na UNIME, aí foi quando eu e Robson fomos colegas lá, numa grande parceria, que eu tenho muita saudade, Robson, daquela época, né? Nós tínhamos grandes amigos ali, Ana Paula também, né? entre outros, e depois a gente entrou na DAB, que é a Agência de Defesa Agropecuária da Bahia, onde eu sou fiscal desde o ano 2002, né? Sou concursada aqui, e de 2019 para cá, a gente está numa missão de coordenar o setor que a gente denominado aqui na DAB como coordenação de vigilância epidemiológica. Isso de 2019 para cá. Então, quando eu entrei na DAB, eu vi um outro segmento dentro desta mesma área, saúde pública, que eu me envolvi desde o começo, né? Tudo isso é saúde pública. A gente começou a ver o viés do Ministério da Agricultura. Né? Então, a gente tem um pouco da vivência da área da saúde, né? Do Ministério da Saúde e do Ministério da Agricultura. Então, a gente vai falar um pouco dos dois, pelo desafio aí que o professor Robson nos deu de falar de vigilância epidemiológica em 2 horas. Já perdi meia hora, 40 minutos quase, mas eu sei que é muita coisa. Então, a minha intenção aqui não é de fato, dar uma aula a vocês, mas despertar e dizer um pouco das possibilidades dentro da nossa profissão. Né? Quero dizer que sempre me orgulhei muito de ser médica veterinária. Ontem a gente estava comemorando o nosso dia, né? O Dia do Médico Veterinário. Nós estamos nessa última gestão do Conselho de Medicina Veterinária na função, entrei como conselheira e depois me alçaram para a diretoria do Conselho e eu estou como secretária-geral lá. E nós estamos também, né, envolvidos nisso. Então, foi com muita alegria que a gente comemorou ontem o Dia do Médico Veterinário. E o Conselho fez uma campanha linda. Quem não assistiu ainda, o professor Robson vai depois mandar aí o material da campanha para vocês. Você gostou, não foi, Robson? Você me disse que gostou muito, da nossa... Eu já coloquei no grupo, muitos deles já tiveram acesso. Então, foi muito bonito. Muitos deles elogiaram bastante, tanto no grupo de pesquisa da gente e no grupo do Medvet, dessa disciplina aí. Muito legal. E a gente está nessa, né, agora estamos colaborando no Conselho, e ontem foi o último dia para a inscrição de chapa para a próxima gestão, que é 22 a 25. E é 22, 24, ou 22 a 24, ou é 25, me perdi agora, mas é a partir do ano que vem, são 3 anos. E vai ser chapa única novamente, Robson, já lhe dando notícia.
né? E a gente vai participar novamente da chapa. E a legislação do Conselho teve uma alteração relativamente recente, uma coisa que eu acho justa e correta, que só pode você ficar por 2 anos seguidos. Então, essa próxima vai ser minha última gestão dentro do Conselho, depois a pessoa tem de sair, pelo menos ficar um tempo fora, para poder, talvez, voltar. Né? Então... Melhor, né? Para não ficar isso aí. E bom. vai renovando, né, Robson? Eu acho isso uma coisa legal. E vai trazendo outros pontos, né? Outras pautas. E as pessoas vão experimentando, porque é um trabalho voluntário, né? A gente não ganha, não tem salário para estar trabalhando no conselho, mas é um aprendizado muito grande, né? E a gente faz parte também, aí já há muitos anos, porque não tem obrigação legal de se afastar, mas eu já até me perdi do tempo, mas há muitos anos eu estou na Comissão de Saúde Pública do Conselho. E a gente está, em mais uma notícia do Conselho, Robson, que eu vou contar com você e com a turma toda que está aí assistindo já. A gente está organizando para final de outubro o nosso 3º encontro de saúde pública, pela Comissão de Saúde Pública. Então, a gente fez já 2, e esse vai ser o 3º, e vai ser totalmente virtual. Então, a gente vai precisar de muita ajuda, assim, de divulgação. A gente quer realmente uma participação legal. Só fazendo uma correção, eu não tinha encaminhado para eles, não. É tanto grupo no WhatsApp, estou encaminhando agora. É bom que vai dar... Não mande agora não, que eles vão parar de me assistir para querer ver. Ah, tá. Eu acabei de botar. Mas eles congelam. Todo mundo proibido de assistir até acabar. No final, será que... eu não consigo botar aqui. Será que você consegue depois botar aí para a gente assistir junto? Será? No final? Se der, a gente tenta. Bem, então, sim, a primeira pergunta que eu queria trazer para a gente pensar junto aqui, né, antes de falar de vigilância, eu sei que é para falar de vigilância epidemiológica, mas antes de falar de vigilância epidemiológica, eu gostaria de fazer a pergunta que está aí para vocês, que é como é que a medicina veterinária, o que ela tem a oferecer à sociedade. Né? Então, a primeira coisa é lembrar que é uma profissão de saúde. Houve muitas polêmicas, se era da saúde, se vacinava, se não vacinava, é profissional de saúde, tem legislação que diz isso, né? E por conta disso, a gente tem essa obrigação de promover a saúde dos animais em benefício do homem. A gente também não pode esquecer disso, né? Quem se ilude que eu vou entrar na veterinária e vou só cuidar de bichinho, é lindo, eu amo os bichos, entrei assim também, pensando isso, mas não é verdade. A nossa profissão, ela serve ao benefício do homem, sim. E tendo essa consciência, né, da realidade, às vezes é mais fácil para compreender. Não quer dizer que a gente não vai fazer tudo que a gente tem de fazer pelo animal, mas a gente tem que pensar na saúde humana também. E aí, nesse intuito, a gente tem de lembrar, né, que a saúde, a medicina veterinária, ela vai servir aos animais, aos seres humanos e ao meio ambiente também. Isso já, esse é um texto que eu tirei de um material da OMS de muito tempo atrás, né, e continua atual. Só que hoje não, né, já tem alguns anos que já se fala de um novo conceito, que é o conceito de saúde única, né? Que em inglês é home health, mas em português tem mais de uma tradução. Eu uso o termo saúde única, né? Eu acho que é o que está pegando mais. E dentro da saúde única é esse conceito que não adianta, não vamos ter saúde para a população se a gente não tiver a saúde na população animal, se a gente não tiver um meio ambiente equilibrado. Então, vocês já devem ter visto em matérias básicas aí, o ciclo de transmissibilidade de doença, dentro de infectologia se vê muito isso. A presença da doença não é presença ou ausência de patógeno, né? É muito mais do que isso. Então, essa consciência, e o nosso grande desafio é dizer isso à sociedade. Então, esse é um tema que a gente tem batido muito na Comissão de Saúde Pública, de conscientização da sociedade de uma forma geral, de profissionais que são da área de saúde, que precisam saber disso também. Então, essa é uma coisa que a gente queria pensar.
E uma frase que, claro, todo mundo já deve ter ouvido falar, porque ela é assim, enche a gente de orgulho, né? Quando uma pessoa como Louis Pasteur, que foi uma pessoa certamente iluminada do ponto de vista da ciência, diz que a medicina cura o homem e a medicina veterinária cura a humanidade, né? Então, essa frase enche mesmo a gente de orgulho. Ele tem outras, viu? Ele tem uma que eu botava em uma aula que era mais ou menos assim, que a leitura do tema da veterinária deixa a minha mente em fogo. E ele tinha umas coisas assim, que ele era muito apaixonado por essa área, como médico, cientista, né? E a gente tem de ter orgulho mesmo da nossa profissão, né? Todo mundo é veterinário que está aí, né, Robson? Todos são estudantes de veterinária. Essa frase, ela é mágica, né? E é muito importante, a gente tem que usar ela, inclusive, para resgatar esse diálogo com o médico humano, né? Que às vezes a gente tem uma dificuldade de ter esse diálogo, de fazer essa conexão. Você falou do mapa IMS, você tem essa, você sabe bem o que é preciso para a interseção, né? A interseção entre mapa e IMS. E eu acho que essa frase ela diz tudo, né? Eu acho que ela é bem um desenho, muito Foi boa. bem de uma pessoa brilhante, né? E a gente tem de lembrar mesmo dela. Pois é. Então, visto isso, eita, passou 2, eu queria começar a falar da vigilância epidemiológica, né, lembrando de um outro ícone aí da nossa história, que é Joe Snow. Teve um colega, Robson, que fez um mestrado sobre Joe Snow. Eu tenho até de achar esse documento. Eu sei que foi aí na escola de veterinária da UFBA. E um dia falando, não sei como foi, aí ele disse, o meu trabalho é só sobre pesquisa de Joe Snow. E esse homem, assim, ele foi brilhante. Foi ele que desenhou a vigilância epidemiológica como ela é até hoje. A gente está falando de 1813. Ele viveu de 1813 a 1858. Esse homem deu todos os parâmetros para a vigilância epidemiológica. E, ao mesmo tempo, assim, ele fez isso tudo num tempo que não tinha microscópio, no tempo que não dava para identificar o patógeno, né? Ele chamava o vibrião colérico, porque não se sabia o que era o agente, como um veneno mórbido, para vocês terem uma ideia. E o cara, sem ter tudo que a gente tem hoje, o cara fez todo o desenho do que é uma vigilância epidemiológica. Quando a gente dava lá aula na Unime, tinha um dia que era só para falar dele, eu contava a história dele toda, mas eu não vai ter tempo hoje aqui, mas só para vocês ficarem curiosos e procurarem saber quem é esse rapaz. Se já não ouviram falar, né, se alguma disciplina aí já não falou dele. Tem. Então, vigilância epidemiológica, ela tem como, dentro da área da saúde, eu vou falar para vocês, assim, mais dentro da área da saúde, que é onde ela está mais bem delimitada e desenhada, né? Eu vou fazer algumas considerações quando existe vigilância epidemiológica para ser aplicado na área da saúde e para ser aplicado na área da defesa agropecuária, que é ligada ao Ministério da Agricultura, tá? Que é onde eu atuo hoje. Mas como a base teórica na área da saúde é mais didática, vamos dizer assim, é onde eu trouxe mais informação. Mas a gente vai fazendo um paralelo, e a gente vai fazendo as ressalvas, né, do que é que tem de coincidente ou não, né, caso alguém... Porque se vocês forem realmente ficar na área da saúde pública, né, vocês gostarem da parte de vigilância epidemiológica, vocês têm esses dois segmentos a seguir. Mas conhecendo um lado, conhece o outro. O que muda são os detalhes. Mas, assim, o conceito principal é o mesmo. Mas eu vou trazer mais aqui alguma coisa mais detalhada aqui dentro da área da saúde, que é onde se emprega mais, inclusive, o médico veterinário, né? Então, dentro das prefeituras, tem ainda um mercado enorme para ser ocupado, né? Porque dentro das prefeituras existe
trabalho do médico veterinário, pode atuar dentro da vigilância epidemiológica, pode atuar dentro da vigilância sanitária, pode atuar dentro de centros de controle de zoonoses. Alguns já têm um nome mais moderno, que é Centro de Controles Ambientais. Podem atuar dentro da área de imunização, né? A responsável por imunização, pela imunização aqui na cidade de Salvador, na prefeitura de Salvador, é uma médica veterinária. Não sei se você sabia disso, Robson, ou vocês sabiam. É uma colega nossa. Né? E a gente Sim, Andréa Salvador, é contemporânea, né? Andréa, contemporânea sua, né? Minha não era, né? Não. Sim, sim. Engraçado, Robson, eu falo dela, tudo, mas não me lembro dela. Não sei quem. Ela é do seu ano? Você já estava formada. Sim, ela é do meu período. Acho que ela entrou depois, antes de mim, um semestre, uma coisa assim, ou depois, um semestre. Então Contemporânea, eu não me lembro muito, não me lembro. Só sei do nome e do papel fundamental que ela teve aí dentro desse trabalho. Aqui agora, dentro desse desafio que foi Covid, que está sendo Covid, né? Não está sendo. Bem, então, voltando, o que fundamenta a vigilância epidemiológica dentro da saúde? Tem toda uma história aí, antes que a gente tenha o SUS, que foi instituído, né? Antes de instituir o SUS, teve a gente tem uma gama de informações aí que são retrospectiva, que eu não quis trazer muita coisa, mas assim, onde diz como é que vigilância epidemiológica deve atuar, é nessa Lei 8080, de 1990. Se aparecer algum concurso para vocês fazerem dentro dessa área, em prefeitura, peguem essa Lei 8080 e estudem ela todinha, porque sempre cai a Lei 8080, porque ela é a fundamentação. Nela fundamenta a vigilância, todas as vigilâncias. E a vigilância ambiental e saúde é que tem uma legislação própria que veio depois. Mas a vigilância sanitária e a vigilância epidemiológica e alguma coisa de ambiental já tem, tudo nessa 8080. Então, ela é bem, bem importante. Anterior a ela é a Constituição Federal, que diz lá que saúde é direito de todos, dever do Estado, vocês já devem ter ouvido isso. A partir disso, se estruturou o SUS, né? E isso aí, depois veio a Lei 8080. Então, o que tem como conceito? É conjunto de ações que proporcionam conhecimento, a detecção ou prevenção de qualquer mudança nos fatores determinantes e condicionantes da saúde individual ou coletiva, com a finalidade de recomendar e adotar medidas de prevenção e controle de doenças e agravos. Então, só por esse conceito, a gente vai lembrar que não é só saber que doença tem, né? É claro que quando vocês forem contratados lá para tomar conta de um município, da vigilância epidemiológica, a primeira coisa que vocês vão fazer é o levantamento. Que doença é que acontece aqui? Tem leishmaniose, tem leptospirose, tem raiva, né? Tem hanseníase, então tem que fazer esse levantamento. Mas não é só isso. Você também vai identificar fatores de risco. Que fatores de risco estariam relacionados a cada doença dessa? Por exemplo, dentro da área, quando a gente pensa as zoonoses, que são muitas, a gente vai falar disso mais na frente, eu tenho assim, tem população de cão, né? Qual é a população de cão que eu tenho naquele município? Essa população, tem muita população de cão errante? Não tem? As pessoas criam os animais semidomiciliados? Qual é a característica? Hoje a gente está com uma problemática nova, que é a questão de colônia de gatos. Tem gatos errantes, não tem? Aproveitando aí já, mais uma propagandazinha. A gente vai fechar uma reunião hoje, e aí eu vou confirmar com o professor Robson, mas a princípio, fiquem aí na cabeça de vocês, entre dia 21 e 22 do final desse mês de setembro, a gente vai ter um encontro para tratar de esporotricose, que é uma doença fúngica presente em gatos e que acometem o homem também. E esse assunto é um assunto de altíssima relevância, tem tudo a ver com o que a gente está falando aqui, com vigilância epidemiológica, porque a gente estava com casos isolados em Camaçari, e de repente hoje eu já soube que Salvador já está cheio de casos,
já soube de casos em Vitória da Conquista, em um monte de lugar. Não sei se aí vocês já tiveram casos de esporotricose em gato. E dano em ser humano. E é uma doença muito ruim de tratar, muito difícil, tem a ver com posse responsável animal. Então, nossa proposta da palestra, a gente vai discutir as duas coisas juntas. E em um dia vai ser isso, e no outro dia a gente vai falar um pouco de animal silvestre também. Né? Então, já deixando aí, salvem a data, 21 e 22. Se hoje de tarde eu vou saber se vai acontecer mesmo, Robson, a gente aviso, viu? Teve caso aí, Robson? Você teve um caso de esporotricose por aí? Então, o pessoal aqui tem, sim, aqui tem, e tem pessoas que estão aqui, como Lara, que diz que aqui tem muito, né, aqui na região, e Carla, que está em Santo Antônio de Jesus também, ela diz que é sempre recorrente o número de casos. Inacreditável. A gente vai passando o tempo, a gente fica assim, eu me lembro quando começou a se falar disso e a gente não deu conta de segurar. Eu digo assim, a gente, todo mundo, né? Porque assim, quem é que é responsável por isso? Todos, né? E é aquela coisa, a doença não respeita limite de município. Então, é uma coisa que o Estado precisa se envolver de uma forma geral. E mais, né? Não é? Mas, infelizmente, assim, eu sei que tem um trabalho de Haroldo, que é no CCZ aqui de Salvador, ele está com um trabalho importantíssimo de esporotricose, mas não adianta fazer o trabalho só em Salvador. Né? Então, Haroldo vai ser um dos que vai palestrar lá. Você lembra de Haroldo, né, Roberto? Haroldo, ele já esteve com a gente falando de esporotricose num simpósio, num encontro nosso, numa live. Foi muito bom. Ele já esteve aqui. Ele é nota mil, viu? Eu sou uma orgulhosa, porque outro que foi meu estagiário. Massa. A minha lista é grande, viu, Robson? Já passou gente brilhante na minha mão, na sua também, que eu sei. Massa. É verdade. Olha, Ana Reis, ela fala que ela está estagiando em Salvador e que, eu acho que na clínica onde ela estagia, ela já teve 5 suspeitas em uma semana. Meu Deus. E um profissional foi infectado, né? Ana Reis relata aqui. Lamentável. É isso mesmo, eu tenho ouvido falar isso demais. E me diga aí, peça para ela dizer se notificaram para o CCZ de Salvador. Ela está ouvindo, ela deve responder daqui a pouco. Pronto, mas a gente vai chegar na parte de notificação, aí ela vai responder daqui a pouco, porque aí ela disse que acha que sim. Notificou? Deixa eu só. Carla diz que no laboratório onde ela está estagiando também já tiveram alguns casos esse ano. Pronto, todo mundo na palestra, viu? Eu vou confirmar se vai ser essa data, o professor Robson vai dizer a vocês. É importante esses depoimentos de vocês lá, porque assim, a gente não vai fazer, como o Robson me disse que aqui era aula, eu apresentando aqui slide, né? Mas esse encontro que a gente vai fazer vai ser bate-papo, sabe? A gente quer fazer tipo uma mesa redonda virtual, sabe, Robson? Para as pessoas estarem conversando mesmo, tá? Perfeito. Acho importante também outros formatos, né? A gente vai rolar isso hoje ainda, vamos ver se dá certo. Bem, então, vigilância epidemiológica, propósitos, né? Então, o propósito da vigilância, basicamente, é dar orientação técnica permanente para os profissionais de saúde, está aqui falando de saúde de uma forma geral, né? Que tem a responsabilidade de decidir sobre a execução de ações de controle de doenças e agravo, tornando disponível para esse fim informações atualizadas sobre a ocorrência dessas doenças e agravos, bem como os fatores que condicionam uma área geográfica ou população definida. Parece muito esse propósito aqui com a definição do que é vigilância epidemiológica que a gente viu lá na lei. Você vê que uma lei de 1990, ela ainda é absolutamente atual, e por isso que eu lembro que lá o cara lá, o Joe Snow, de 1800, ele ainda é a mesma coisa. Então, não tem mesmo... a gente inova em tecnologia de detecção do patógeno. Hoje já tem vigilância epidemiológica molecular, e faz lá, eu pego do DNA, do nananã, isso a gente evoluiu. Mas o modo operante, né, é muito fortemente fundamentado num princípio único. A coordenação que eu estou hoje aqui na DAB
é muito nesse sentido, porque existem os programas, dentro da defesa sanitária animal, por exemplo, existe o programa de controle de febre aftosa, de brucelose, de tuberculose, né? Então, tem de sanidade de suídeos, de equídeos. Então, existem os programas, e os programas executam a vigilância epidemiológica dentro de cada programa. Só que a coordenação da gente se propõe a estar analisando os dados, chamando a atenção sobre um aumento ou diminuição de algum agravo ou de algum fator de risco. A gente vai observando, por exemplo, a gente faz análise de trânsito, para ver de onde é que está vindo, para onde está indo os animais. Então, a gente faz esse, vamos dizer assim, esse aporte técnico para os programas. E a gente aqui tem a função de fazer isso também para a área de defesa vegetal. Né? Porque existem, a gente acaba ficando só no nosso mundo, né? Mas assim, dentro da vegetal, gente, é importantíssima a vigilância epidemiológica. Existe uma série de pragas e doenças em vegetais que são importantíssimas do ponto de vista econômico para a saúde, vamos dizer assim, econômica do Estado. Né? Então, existe também uma turma que trabalha essa parte de vegetal. Mas esse, então, é o propósito. Dentro das funções da vigilância epidemiológica, a primeira é coletar os dados, né, porque tudo parte disso, né, eu tenho de ter informação, tenho de ter dados, a partir desses dados, a gente processa esses dados e analisa. Aqui na DAB, a gente tem um boletim epidemiológico que sai semestralmente, mais ou menos. A gente está, o do primeiro semestre vai sair agora, tá? Eu não consegui ainda fazer a revisão final. Quem elabora ele é a nossa colega Verina Souza, aqui da DAB, e a gente passa dentro da nossa coordenação e dos programas para uma revisão e tal. E só está faltando a gente dar o ok. Mas, assim, isso é processar os dados. Então, ela pega todos os dados de notificação, do que acontece nos programas, e a gente disponibiliza, quando ele está ok, no site da DAB, que depois, no final, eu passo direitinho aí para vocês fazerem darem uma olhada aí como é que tá nossos dados. A gente também tem, a partir desse processamento desses dados, a análise e interpretação desses dados processados, né? Para que a gente identifique, está aumentando um determinado fator de risco, está diminuindo. Né? No caso de esporotricose, quantos casos estão tendo? Esporotricose não é aqui com a gente, é lá com a área da saúde, viu? Assim, a gente aqui, eu falo a DAB. Vocês vão observar que a DAB, ela trabalha com as doenças de animais de produção. Então, peste suína clássica está aqui, a raiva em herbívoro está aqui, mas a raiva, por exemplo, a raiva em animais humanos, cães e gatos, é lá na saúde. Né? Então, vocês vão ver que tudo meio parece, mas delimita algumas coisas, né, para a área de atuação. Então, analisar esses dados são importantíssimos. A partir dessa análise, se recomenda as medidas de controle apropriadas. Dentro dessa análise também pode-se ver, pode-se avaliar se a vacinação está sendo eficiente, se não está. Vocês vão pensando muito aí, à medida que eu vou falando, muito da situação que a gente está vivendo da Covid, né? Imagine quem está à frente da vigilância epidemiológica da linha na Covid, que eles estejam fazendo isso. Está ali vendo quantos casos tem, dentre esses, quantos leitos a gente tem disponível, quanto é que está a porcentagem de vacinação. Baseado nessas informações, vai se tomando decisões. Fecha leito, abre leito, vacina mais, vacina menos, aumenta a faixa etária. Então, essas ações e essas medidas, todas da Covid, passam por uma equipe de vigilância epidemiológica. E a equipe de vigilância epidemiológica, ela obrigatoriamente, ela é interdisciplinar. Em geral, tem médico, enfermeiro, dentista, veterinário, biólogo, né? É até muito salutar as vigilâncias epidemiológicas que têm essa mistura de profissões, porque uma profissão da saúde complementa a outra em determinados assuntos, né? A partir dessas recomendações, tem as promoções de ações de controle, né? Que pode ser para as doenças imunopreveníveis, uma vacinação, por exemplo, que é o caso de vacinação em cão.
existem diversos estudos aí, a nível mundial, que a medida mais eficiente de controle da raiva humana é a vacinação de cães e gatos. Né? Isso é comprovado cientificamente. Então, coberturas vacinais de uma população de cão e gato acima de 70%, isso é o que está dito pela OMS, né? Acima de 70%, reduz drasticamente o número de casos humanos. Como meta, né, o Ministério da Saúde, até por segurança, bota uma meta de 80%, né, de cobertura vacinal no cão e gato. Mas essa é uma medida a partir das ações, dos dados que a gente tem. Né? Avaliar a eficácia e efetividade dessas medidas também é um papel da vigilância epidemiológica, porque eu posso vacinar, e de repente não diminui o número de casos de raiva. Então, o que a vigilância epidemiológica avaliando, vamos imaginar, vacinou muito e não está funcionando, continua tendo caso. Aí vai ter de criar, analisar as hipóteses, porque pode ser que a conservação da vacina não esteja adequada, e o vacinador não esteja devidamente treinado e esteja inativando aquela vacina ali no momento da vacinação. Pode ser que, sei lá, o lote tenha vindo com problema. Então, avaliar as medidas de controle são também papel da vigilância epidemiológica. E, no final, não menos importante, é divulgar essas informações, que é, por exemplo, o que a gente vai fazer aqui agora, que é o boletim epidemiológico. Lá na área do site do Ministério da Saúde, tem uns locais só de boletim epidemiológico, para tudo quanto é doença. Se vocês não visitaram, tem o site. Eu esqueci de botar essa lista, mas eu boto no final, depois eu mando para você a lista que quem gosta dessa área de saúde pública tem que entrar todo dia. Tem que entrar todo dia no site do Ministério da Saúde, tem que entrar todo dia no site do Ministério da Agricultura, tem que entrar todo dia na OIE, tem que entrar todo dia na OMS, tem que entrar todo dia no Panafitosa, dependendo da área que você vá querer. Por quê? Infelizmente, o mundo hoje é da rede social. Infelizmente, não, desculpe, viu? É força do hábito de gente velha. Não tem nada de infelizmente. Graças a Deus tem a rede social. Mas tem a coisa boa e tem a coisa ruim. Mas para quem é profissional, quem quer ser qualificado, não pode se limitar ao que as pessoas lhe dão para engolir. Você tem de ir buscar na fonte. E buscar na fonte é ir nos sites oficiais. Se querem saber qual é a situação da Covid, não pode ficar esperando qual é a última notícia que alguém vai passar para vocês. Tem que entrar lá, se é da cidade tal, ver se no site da prefeitura fala, se não falar, ver se no site da Secretaria de Saúde fala, se não falar, vai lá no Ministério da Saúde e olha. Né? Então, mesmo que não vá ler, claro que vai ler tudo que chega, dentro do possível, eu não dou conta de ler tudo, mas assim, procuro ver rapidamente, mas se fala alguma coisa, segundo o Ministério da Saúde, vai lá no Ministério da Saúde e vê se é verdade, principalmente antes de repassar, né? Aí agora é campanha anti-fake news, né? Nossa. Todo mundo calado, meu Deus. Robson, vocês estão aí ainda? Então, sim, tem sim. Mas fica segura. Porque eu não estou vendo vocês, olha bem, eu só estou com minha tela aqui, estou falando com o computador aqui. Muito solitário isso, viu? Não gosto, não. Eu gosto muito. Estão dizendo aqui que estão prestando atenção. Estão prestando atenção. Assim. Diga de vez em quando, assim, ai. Tranquilo, sim. Bem, Ok. então, hoje o que se tem na área, ainda estou falando da saúde, muito isso aqui, você fala da saúde, a orientação atual para o desenvolvimento do Sistema Nacional de Vigilância Epidemiológica fala de uma prioridade de fortalecimento dos sistemas municipais. Né? Então, foi aí que eu tinha comentado com vocês, de que assim, ainda existe um mercado enorme para a gente ocupar. E pode ter certeza, se for nessas vigilâncias epidemiológicas dos municípios, procure saber, que eu já vi que tem gente de tudo quanto é canto aí, é uma enfermeira. Enfermeiras vão tomar conta do mundo, minha gente. Ninguém fica pensando que é médico que vai tomar conta do mundo. É enfermeira. Elas estão em todos os postos de trabalho.
Então, nada contra a enfermeira, ótimo, mas elas ocupam o espaço que está vazio, né? E aí a gente tem espaço nesse lugar. Então, vão para lá trabalhar do lado da enfermeira. E geralmente é muito bom trabalhar com a enfermeira. Eu aprendi já muito com a enfermeira, né? Eu tive lá no começo, lá na época que eu estava, que eu comecei a trabalhar com a parte de estruturação dos centros de zoonoses, a gente recebeu no município de Lauro de Freitas os primeiros cubanos daqui da Bahia, né? Numa época que era outro esquema, não era nem esse negócio de médico sem fronteira, não. Eles vieram para ser, não era capacitação, não, era como se fosse consultores. E aí veio três médicos. Veio um para a área de geriatria, porque tinha muito problema de doenças relacionadas à idade, diabetes, hipertensão, não sei o quê. Veio um outro, mas será que eu vou me lembrar? Um outro lá de outra área, sei lá o quê. E a que interessa para a gente aqui, que era uma minha xará, chamava Tereza, e ela era epidemiologista. Então, eu tive a grata, vamos dizer, como é que eu vou dizer? Eu tenho muita gratidão a isso, e assim, eu tive essa oportunidade, no começo de minha carreira, ser praticamente treinada por essa médica cubana, epidemiologista, que vem de uma medicina de Cuba, é um negócio incrível, assim, eu nunca fui lá, conheço pelos olhos dela e pela fala dela, mas, assim, eu estava encantada, e ela, por sua vez, encantada com a gente, no sentido ao contrário, ela dizia assim, lá a gente não tem de racionar papel e ficha sanitária para preencher as coisas, então o cartãozinho de vacina ficava numa caixa de sapato, num cartolina que eles anotavam a vacina da criança, mas anotavam de lápis para poder, quando faltava espaço, eles iam apagando e assim, ia ajustando para não perder. E aqui a gente ia fazer tudo no computador. Então eles diziam, e vocês têm tudo no computador e não conseguem controlar tão bem quanto a gente controla lá naquele papel, naquelas cartolinazinhas, dentro de uma caixa de sapato e um pedaço de um lápis e uma borracha. Né? Então, a gente aprendeu demais com a experiência deles lá. Então, se estruturou o programa de saúde na família. Né? A gente, como médico veterinário, atuava nos programas de saúde da família, não oficialmente, porque não estava dito ainda que podia ter veterinário nos programas, mas o CCZ atuava. Então, minha mão de obra, eu dizia assim, meus funcionários eram muitos, porque todos os agentes comunitários de saúde trabalhavam para a gente, né? Trabalhava para ir atrás da criança que não tinha vacinado ou que precisava se vacinar e trabalhavam para ver o cachorro se vacinou ou não vacinou. Então, foi uma experiência muito legal. E é dentro, inclusive, desse conceito que o Ministério da Saúde já tinha de muitos anos atrás, de que precisa fortalecer a vigilância do município. É o município que sabe quais são as suas mazelas. Não adianta copiar o que faz Salvador e aplicar em Santo Antônio de Jesus. Não adianta, não vai funcionar. Você falou que pode interromper com as perguntas. Sim, por favor. Bom, só Cuba, de fato, é uma referência em saúde pública, né? A gente até deveria ter a possibilidade de fazer mais coisas com Cuba nesse sentido, né? Com relação, eu falo às universidades, os institutos. Eu não sei como é que eles estão agora, sabe, Robson? Eu estou falando aqui do ano de 2000, né? Sim, mas os 23 anos atrás. Os médicos cubanos ainda são referências. Era uma coisa incrível, Robson. As coisas que ela contava para a gente, para mim, era incrível. E era uma parceria de Tereza, que veio de Cuba, com Fátima Guirra, que ainda é uma enfermeira e que trabalha na Secretaria de Saúde do Estado. Na época, ela trabalhava lá no Lauro de Freitas. E as duas fizeram uma dobradinha maravilhosa, capacitou todo mundo, muita coisa assim, do que infelizmente, a nossa formação dentro da veterinária nem sempre nos dá tudo o que a gente precisa. Né? E eu, pessoalmente, eu tive de aprender depois de formada com essas pessoas, e outras mais, mas assim, principalmente essas duas pessoas. Por isso que eu tinha tanta preocupação, e a gente conversava muito isso lá na UNIME, né, Robson?
da gente dar instrumento para o aluno para que ele não chegue com uma diferença tão grande do enfermeiro, do médico, do dentista, né? Ou muitas vezes ele nem sabe que é um espaço que ele pode ocupar. Na formação, se você passar bem, é um problema, porque ela só forma para ser clínico, ou cirurgião. Então, ele vem muito com essa visão, né? Então, assim, na formação dele, a linguagem é toda voltada para uma área específica, que eu não acho ruim, mas a gente esquece de trabalhar as outras possibilidades. E a habilidade, né? Porque, às vezes, o aluno não tem habilidade para essa outra área, mas ele se vê obrigado porque a correnteza vai empurrando ele. Deixa eu só ler a pergunta de uma aluna aqui, que é Carla. Ela gostaria de fazer um questionamento com relação aos boletins epidemiológicos. Meu TCC foi sobre a análise epidemiológica do mormo aqui na Bahia, utilizando dos dados publicitados pelos sites oficiais, todos esses que a senhora falou. Inclusive, foram meus aliados. Porém, eu faço um questionamento sobre os dados. Por vezes, tiveram meses que a Bahia não enviava alguns, entre os anos de 2016 e 2019. Qual seria o motivo disso? Imaginei ser alguma problemática de repasse de dados pelo município. Essa é uma problemática mesmo? Essa é a pergunta. Carla, né? Isso, ela foi me orientando no humor. Esse assunto tem a sua cara também. Carla, deixa eu lhe dizer o seguinte, a gente não tinha casos de mormo, eu imagino, aqui na Bahia nesse período. Né? Eu não te digo assim com muita precisão o que aconteceu, porque eu comecei a acompanhar esses dados aqui na DAB depois de 2019, né? Mas mais efetivamente até depois do ano passado. Mas te digo o seguinte, mormo, eu não sei, não diria que o problema é o município, porque mormo é uma doença que é tratada pelo programa estadual de sanidade de Equídeo. Então, é especificamente aqui pela DAB. Né? Existe um programa, que é o Programa de Sanidade Equídeos, que a gente tem como coordenador o Davi Freitas, que é coordenador há muitos anos. Só que ele trabalhava muito solitário, eu vou dizer assim, dentro dessas doenças, né? Que é mormo, principalmente é mormo e anemia infecciosa. Eu não sei lhe dizer, a gente começou a entrar dando um apoio maior quando Verena Souza, quando foi montado um núcleo de epidemiologia, que Verena Souza ficou como responsável. Isso foi, eu acho que 2019 ou 2018. Depois que foi criar a coordenação de vigilância epidemiológica, e a Verena faz parte hoje também da equipe da gente, mas ela é ligada à defesa sanitária animal. Então, depois que Verena entrou para poder ajudar mais dentro do programa, então pode ter sido aí falta de alguma falta. Se dizer que não enviou o boletim, pode ter sido alguma falha técnica mesmo, porque o morro só vê ter mais casos agora, de pouco tempo para cá. E eu vou lhe dizer, vai ter palestra aí de morro, né? O negócio tá feio, viu? Vai ser Zé Roberto, né? Vai ter no Simponed. No Simponed, vai ser dia 17. Vai ser ótimo, não percam não, porque Zé Roberto dá um show. Zé Roberto, finalmente, uma pessoa que não foi minha estagiária, viu? Pronto, Zé Roberto foi meu colega contemporâneo. Né? A gente entrou e saiu junto. Né? E Zé Roberto conhece muito do assunto. Ele vai com certeza, ele é uma delícia de ouvir ele falando. Né? Mas, assim, eu acho, viu, Carla? Eu arriscaria dizer que foi algum problema de comunicação. Mas eu vou depois pegar com o Robson direitinho esse período que você falou aí, e vou checar e dou uma resposta melhor depois, tá? Por que esse período ficou vazio? Eu acho, pode ter sido que não tenha tido caso e alguém, por alguma falha, deixou de enviar dizendo que não teve caso. Pode, mas não tenho certeza. Temísia também disse que teve também a mesma dificuldade na pesquisa sobre o mormo, mas você já respondeu aí. Solange, ela fala que na cidade dela tinha um médico cubano excelente, realmente de grande referência, de um conhecimento incrível.
além de tratar muito bem seu paciente. Infelizmente, perdemos para o Covid. Que é triste mesmo. Lamentável, lamentável. Eu pensei que seria pelo programa que tinha. Eu ia dizer isso, Robson. Mas foi pelo Covid. Alguns a gente perdeu, melhor ter perdido por ter voltado, Online, né? Mas se foi pela Covid, ainda é mais triste. Mas é triste as pessoas não darem valor e não terem entendido o papel, né, dessas pessoas. E essas que vieram à época ainda tiveram que, assim, não era só atender, não. Elas nem atendiam, porque na época não tinha autorização de atender. Na época não podiam atender. Eles eram consultores. Eles treinavam os médicos da gente, entendeu? E, no caso, treinou a equipe, no caso da epidemiologia, treinou o médico, treinou eu, treinou a enfermeira, treinou todo mundo. Ok. Vanessa pergunta, ela tem uma dúvida em relação à notificação de suspeita de morro. Apenas médicos veterinários podem preenchê-la ou qualquer outro profissional da área de saúde? Quem perguntou isso? Vanessa, você guarda a sua pergunta para mais uns 3 slides, eu respondo daqui a 3 slides, viu? Só um minutinho. Bem, eu vou... Assim, a gente disse que lá a primeira função da vigilância epidemiológica é coletar dados, tá? Porque eu preciso desses dados. Coletados esses dados, eu vou transformar esses dados em informação, né? Então, depois que eu tratar, analisar, vira informação. Qual é a informação? A informação pode liberar máscara, pode ter evento de 500 pessoas ou não pode ter. Isso é informação. A partir de informações, né? Como é que eles estão dizendo se pode ter evento com 500 pessoas? Está juntando um monte de informação de morbidade, de mortalidade, de cobertura vacinal, e um monte de coisa, e aí quem toma a decisão, toma as decisões baseadas nisso. Então, informação é dado, tratado, estruturado. Então, a importância da qualidade e fidedignidade desse dado é enorme, né? E aí eu vou falar disso e daqui a um minutinho eu vou falar de notificação, que é o que vocês me perguntaram e que é um dos pontos principais para me dar essas informações, né? Então, que dados são esses? A gente usa dados demográficos, que a gente usa muito dados de IBGE, né, socioeconômicos e ambientais. O IBGE dá muito essas informações, né, talvez aí alguma pesquisa que você já tenha feito tenha usado isso. Dados de morbidade, que é casos de doenças em relação à população, dados de mortalidade, né, quantos que morrem, notificações de surtos e epidemias. Então, isso são informações de uma forma geral que a gente utiliza dentro da vigilância epidemiológica. E aí cheguei na notificação, né? A notificação compulsória, que é a mesma coisa de obrigatória, ela é uma comunicação de um agravo, e a palavra não é o agravo, é comunicação de agravo, de ocorrência de determinada doença à saúde, né? Então, é feita pela autoridade sanitária, por profissionais de saúde, e aí a resposta da pergunta, ou qualquer cidadão, para fins de adoção de medidas de intervenção pertinente. O que significa isso? Qualquer pessoa pode notificar. E eu vou mostrar daqui a pouco como é que a gente faz isso, inclusive para o morro, tá? E a outra coisa da notificação é que eu não preciso ter confirmação, tá? Mas eu vou chegar aqui. Então, vamos com calma, para não adiantar muito. Então, as fontes de dados. A notificação é um dos principais, se não a principal fonte de dados para a vigilância epidemiológica. Ela é feita dentro de estados, de município. Cada um desses pode incluir, existe uma legislação que diz que doenças devem ser notificadas, mas cada estado tem a liberdade, ou cada município tem a liberdade de dizer, olha, eu quero incluir determinada doença, porque não está naquela lista, e aquela doença é importante para a minha população, tá? E essas informações vão ser utilizadas posteriormente. Só que para eu colocar uma doença nessa lista de notificação, só para vocês entenderem por que tem aquelas doenças que estão ali naquela lista, existem alguns critérios estabelecidos aqui. Essa é uma definição trazida pela Organização Mundial de Saúde, tá, gente? Então, a magnitude da doença é um critério importante, que são aquelas doenças que têm uma elevada frequência, né, que vai afetar grandes contingentes populacionais,
eu estou falando isso para humano ou para animal também, tá? Se tiver uma grande incidência, prevalência, alta mortalidade, anos potenciais perdidos de vida, isso é uma doença que tem grande magnitude, ela vai encaixar. Por exemplo, a dengue, quando a gente teve surto de dengue, agora a gente só pensa no surto de Covid, né? Mas vamos lembrar de 2 anos atrás, né? A gente tinha um surto, um grande número de casos de dengue, ou de chikungunya, ou de zika vírus, atingiu um grande número de pessoas, né? Então, isso a gente dizia que a doença tinha uma ampla magnitude, então justificava ela estar lá naquela lista de doenças que devem ser notificadas. O potencial de disseminação também deve ser considerado. Se é uma doença que está propagada de forma muito fácil entre um indivíduo e outro, ela deve estar dentro da lista de notificação para que você entre com a medida protetiva. Né? Um exemplo aqui, quem está falando muito é da esporotricose. Quem imaginava que fungo ia ser tão fácil de se passar como está sendo? Né? Porque ela, com certeza, tem um potencial alto de disseminação, senão a gente já não estava com... Apesar de ser fungo. Em geral, a gente diz fungo é difícil passar. Né? A gente pensa que os maiores potenciais de disseminação são de vírus, mas algumas bactérias têm um potencial relativamente alto. E fungo a gente sempre pensa por último, mas a esporotricose está aí provando que ela está danada. Existe também um critério que se denomina transcendência, que relaciona mais de um fator. Por exemplo, uma doença que tem uma alta severidade. A raiva é um exemplo disso. A raiva, hoje a gente tem um número de casos de raiva muito menor do que a gente já teve no passado. Né? Em termos de casos de raiva humana, tem anos até que a gente está sem casos de raiva humana. Mas quando tem o caso, morre. Então, por conta disso, pela alta severidade, a raiva está lá na lista de doenças de notificações obrigatórias para a população humana. Né? Relevância social, tuberculose. Existe um estigma muito grande, até hoje, vocês não pensem que não, mas até hoje, um caso de tuberculose é visto com muito preconceito. Hoje eu já estou achando que Covid está com essa questão de relevância social também, sabe? Se a pessoa dizer, eu estou com Covid, todo mundo já olha meio torto, fica assim com medo, com preocupação. Já vi gente com medo de dizer que está com a doença por causa dessa estigmatização que tem do doente. E a gente precisa quebrar isso, porque não pode, né? Porque atrapalha. A questão da relevância econômica, para a área de defesa animal, existe o exemplo da febre aftosa, que é uma doença que, apesar de ser classificada como uma zoonose, porque ela pode ter registro de casos em humano, não tem uma grande importância da doença em humano, mas a grande importância dela é a relevância econômica, porque as perdas econômicas são grandes demais, porque existe fechamento de mercado por conta de ocorrência do caso de febre aftosa, e por conta disso leva a um problema social e assim em diante. Então, algumas doenças, elas se encaixam aí dentro desse conceito chamado de transcendência. Outro critério que a gente fala, que a gente usa também para ter a doença na lista lá de doenças de notificação, é a vulnerabilidade. Né? Se eu tenho uma determinada doença, até que ela não seja tão grave, mas eu tenho condição de entrar com uma medida de controle que vá prevenir, vale a pena eu conhecer se eu estou tendo aquela doença para eu entrar rapidamente com a medida e controlar. Então, para grande parte da população, a influenza, com exceção de crianças e idosos, a influenza, ela passa, as pessoas passam bem, ficam lá gripadas, fica boa. Mas eu tenho uma vacina, é uma doença imunoprevenível. Então, é importante a gente saber como é que se está tendo os casos, para você entrar com as medidas de controle. As doenças em geral, as doenças que têm uma possibilidade de usar a vacina, né, imunopreveníveis, ela entra na lista de notificação. E alguns compromissos internacionais. A gente tem, por exemplo, o compromisso de erradicar a raiva humana transmitida por cão e gato. Né? Esse é um compromisso das Américas. A gente tem um compromisso de controle do sarampo. Então, também da OPAS, a gente tem lá esse compromisso. Então, o controle do sarampo passa
não só pelo interesse do país, mas da sua região, né? Que pode ser das Américas, da América do Sul, ou alguma coisa até mundial mesmo. Regulamentos sanitários internacionais entram nessa mesma explicação, né? E alguns casos de epidemia. Uma doença pode não estar na lista, mas qualquer epidemia, surto ou agravo inusitado deve ser notificado, que foi o caso da Covid no começo, né? Ela não estava óbvio na lista, porque não era de importância, mas começou a ter muito caso, ela entra na lista como um caso, um surto, que depois virou uma epidemia, que depois virou o que vocês estão vendo aí. Eu vou andar mais rápido, porque eu falo muito, e aí eu queria passar ainda umas coisinhas rápidas aqui para vocês. Alguns aspectos devem ser considerados na notificação, né? Pelo menos essa parte de notificação eu quero acabar aqui para a gente, depois vocês falarem um pouquinho, porque a notificação é a coisa primordial dentro da vigilância epidemiológica. Então, aquilo que a gente falou um pouquinho atrás, notificar a simples suspeita da doença. Então, se eu tenho uma suspeita de raiva, se for raiva em herbívoro, eu devo notificar que é dado. Se for raiva em cão ou gato, devo notificar a vigilância epidemiológica ou CCZ, se existir, do município. Porque eles vão entrar, a gente aqui, ou o município vai entrar imediatamente em contato para poder tomar as medidas, né, para evitar um mal maior, para evitar que, se for um cão, que ele fuja, que ele saia mordendo outros cães, iniciar logo o tratamento pós-exposição, caso alguém tenha sido mordido. Então, a suspeita, mas eu não tenho ainda, não tenho certeza, só o cachorro parou de comer, está babando, está estranho, é o momento. E lembrando, qualquer pessoa, tá? Pode ser estudante de veterinária, mas pode ser o proprietário, né? E principalmente o veterinário que atenda um animal suspeito de uma doença que esteja lá na lista de notificação. E a notificação, ela vai ser sempre tratada de forma sigilosa. Então, você pode, na notificação, você vai até se identificar, mas vai ter a tranquilidade de que, ao chegar lá, a vigilância epidemiológica, seja lá em que área for, vai chegar lá na propriedade ou na casa da pessoa, não vai dizer, foi doutor fulano que falou, não, certo? Assim, se procura manter o sigilo, essa é a recomendação ética. Então, não dá, quem gosta de fofoca não pode trabalhar na vigilância epidemiológica, né? Eu brincava com isso lá na época que eu trabalhava com isso, eu dizia, tinha gente que eu dizia, olha, tem gente que não dá para trabalhar aqui, porque não pode. Você imagine, chegava para a gente os casos de AIDS no município, quando a AIDS eram muitos poucos casos. Dava para correr o risco de a pessoa que trabalha na vigilância epidemiológica, que tinha o endereço, tinha o nome, tinha tudo, sair dizendo por aí, não sei quemzinho está com AIDS, não dá. Então, a gente fazia um trabalho quase que de lavagem cerebral com quem trabalhava com a vigilância epidemiológica, de que aquilo ali tudo deve ser preservado, porque pode destruir uma vida, uma família, né, com a informação que não se deve. O envio dessas notificações deve ser feita mesmo na ausência da doença, que é o que a gente chama de notificação negativa, e aí eu vou colocar aqui essa situação do morro, no caso fosse negativa, a gente não tivesse nenhum caso de morro, a gente tinha por obrigação dizer, olha, é caso zero. Se a gente não fez isso, foi um erro aqui, tá? E aí existe uma portaria do Ministério da Saúde que relaciona as doenças que devem ser notificadas na área humana, tá, gente? E eu trago essa lista, são 2 páginas aqui, só para vocês saberem, só para vocês, eu vou disponibilizar isso, já vai ficar gravado também, mas só para vocês depois pegarem e marcarem aí quantos são zoonosos. Quero chamar a atenção disso porque a grande maioria, a Organização Mundial de Saúde fala que 60% das doenças em humanos tem um animal no seu ciclo. E fala também que 75% das doenças emergentes e reemergentes são zoonoses. Então, quando eu faço essa afirmação, gente, fica patente a importância da medicina veterinária no controle de doenças, né?
Vocês estão aí lendo as doenças, estão vendo aí, estão reconhecendo várias que são doenças que tem um animal aí no seu ciclo. Deixa eu passar para a segunda folha para vocês olharem também. Né? E se a OMS fala em 75% das doenças emergentes e reemergentes são zoonoses, né, ou tem um animal participando dentro do seu ciclo em algum momento, eu quero dizer que as últimas pandemias, as últimas grandes epidemias, se vocês pararem para lembrar, todas foram zoonoses. Inclusive o Covid provavelmente teve o envolvimento de algum animal lá no início do seu ciclo. Então, é daí a grande importância da gente trabalhar a saúde única, né? Então, eu não vou sair marcando aqui não, vocês já viram aí, várias doenças são zoonoses. Quando a gente fala da OIE, e aí eu botei pelo menos esse site aqui, eu botei da OIE que vocês têm de dever de casa, entrar no OIE, né? Quem nunca entrou, entrar pela primeira vez, quem entra de vez em quando, entrar sempre. Então, a Organização Mundial de Saúde Animal, fala que as doenças de notificação dentro da área de produção, né? Aí já é uma área bem delimitada, deve ser uma doença que está escrita lá pela autoridade veterinária, cuja presença deve ser levada a seu conhecimento, assim que for detectada, observada uma suspeita em conformidade com a regulamentação nacional. Mesma coisa, sabe? Dito de coisa diferente, mesma coisa. Então, doença ou suspeita de doença deve ser notificada. E lá na OIE tem a lista, que é grandona. Vou falar disso já. Aí, dentro da DAB, se for uma doença e o mormo, vou voltar a falar a pergunta que me foi feita. Se eu posso notificar um mormo? Pode. Hoje, como é que a DAB está trabalhando? A gente fez uma sensibilização por todos os laboratórios que fazem exame de anemia infecciosa em morro. E todos eles hoje, sempre que sai o resultado positivo, eles entram no site, entram nesse lugar que eu vou mostrar aqui agora, no site da DAB, e que não sei se vocês vão ver direitinho, mas depois eles vão entrar no site da DAB. Na lateral direita, ele tem lá notificação de doenças e pragas, porque também a parte vegetal pode ser notificada lá. Aí tem uma explicaçãozinha, tem a lista, tem a IN50, que é a lista de que doenças devem ser notificadas, tem a explicaçãozinha direitinha, bem nesse lugar da setinha que apareceu, a última setinha que apareceu. Quando clica nesse local, vai abrir um formulário, que é um programa que a gente esperou muito, e finalmente, no ano de 2020, ele foi implantado pelo Ministério da Agricultura para fazer o registro. Você não precisa ser cadastrado, logado, nada. Quando você entra lá no link da DAB, vai te redirecionar para esse site, que é o Cisbravet, notificação de suspeita de doença de animais, aí vai registrar a notificação aí onde está o amarelinho, né? E aí vai abrir um formulário. Aí nesse formulário você vai marcar no primeiro item se você é proprietário, se ele é responsável, se é funcionário, se é veterinário, se é habilitado, se é veterinário oficial. E aí você vai preenchendo, marcando X aí no formulário e vai seguindo adiante. E aí, assim que vocês concluem, qualquer pessoa que notificar, conclui essa notificação, ela cai diretamente no e-mail do responsável, né? O meu, a minha caixa de e-mail vive cheia, porque eu recebo de todos, mas assim, se é mormo, vai cair diretamente no e-mail do responsável lá, que é Davi Freitas. Se é peste suína clássica, vai cair direto no responsável que agora que é Rui Leal. Se é febre aftosa, direto lá para José Negra. E assim por diante. E para algumas pessoas caem todas as doenças, para mim, para a Verina, né, para o diretor, e assim vai. Então, esse é o modelo de notificação feita pela DAB. Depois de notificar, a gente vai tomar as medidas, tem um fluxo de atendimento, que eu não vou detalhar aqui, porque senão não vou deixar vocês falarem. Aí avalia se o caso é descartado, se ele é provável. Se por acaso ele é provável, tem umas medidas para serem adotadas, se for confirmado no final, vai estabelecer uma emergência veterinária. E se for descartado, a gente tem lá os procedimentos. Então, o fluxo dentro da área de produção animal, que é o fluxo da DAB, que hoje a gente atua,
O evento, a gente compila esses dados, vai para a Secretaria de Vigilância Epidemiológica do Ministério da Agricultura e vai comunicar posteriormente, né, do Ministério da Agricultura, vai para a OIE. E é lá que vocês podem buscar, provavelmente, esse trabalho que vocês estão fazendo aí. Vocês pegam na agricultura ou na OIE, Robson? Esses dados que vocês buscaram? Nos dois. Nos dois, né? Deixa eu só fazer uma pergunta. Eu acabei o que eu queria falar da TDW. Até aí, eu queria parar para vocês falarem um pouquinho. Está perto de acabar, está perto de acabar. Não, tranquilo, está ótimo. Eu só queria saber o seguinte, e para humanos, como é que faz a notificação? Então pronto. Não, a percepção de que, por exemplo, a notificação do mormo. Como é que eu posso falar ao caso de humanos, o caso em animal, como é que eu posso fazer o link para o caso em humanos? Como é que isso chega ao Ministério da Saúde, à Secretaria da Saúde, ao CCZ? Entende? Entendi. Ótima pergunta. Eu quero saber ela também. Estou brincando. Assim, falta ainda, você está trazendo a grande problemática que é a interação da agricultura e da saúde. Eu já fui, eu conto essa história, Robson já ouviu contar. Eu já fui no encontro de higienista de alimento e de zoonoses, era no mesmo momento. Uma sala estava falando de cisticercose, que era a turma da saúde, estava falando de cisticercose. Atravessava o corredor, na sala em frente, estavam falando de cisticercose, a turma da agricultura. Eu, que ando de um lado e do outro, né, que me meto nos dois lados, eu fiquei entre qual das duas, no mesmo horário, moço. Coisa feia de ver mesmo. Aí eu entrei em um e outro, né? Aí eu entrei em um, aí é porque o pessoal da agricultura, de cisticercose é o pessoal de Matadouro, que identifica a cisticercose lá no Matadouro, né? Aí o pessoal da saúde é aquele que já pega a neurocisticercose. Exato. Né? Exato. Aí esses dois, cada um lá na sua sala, porque o pessoal não informa, não notifica, não. Aí eu, meu Deus do céu, pelo amor de Deus, aí vai na outra, porque esse pessoal da saúde não comunica, É triste, mas é a vida. O nosso grande desafio é você fazer isso que você está querendo aí. Né? Primeiro, eu tenho de pegar o caso animal, de mormo, e tenho de fazer uma vigilância epidemiológica para ver se aquele animal passou para alguém. Tem de ter vigilância epidemiológica de todos os envolvidos naquele animal. Esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, o paciente que chegar com alguma sintomatologia, caso não tenha o diagnóstico do animal, o médico tem de pensar em mormo, que não vai pensar, sinto muito. Perfeito. A gente tem isso com brucela também. Brucelose está no mesmo caminho. Tem aumentado o número de casos em humanos, né? Pois é, então a gente não comunica bem entre essas duas áreas, não comunica bem, uma fala mal da outra, né? E a gente fica assim. É um grande desafio. Algumas áreas começam a conversar, né? Eu tenho como meta minha pessoal aí, profissional, eu quero, antes de me aposentar, ter esse estreitamento maior com a Secretaria de Saúde. Esporadicamente, tem alguma coisa que acontece. Por exemplo, teve aqueles casos da doença de peixe, não sei se lembra, que da paralisia, teve um negócio aí que teve. Sim, aí, lembro. Aí a Secretaria de Saúde chamou a gente, porque eles não entendem nada de peixe, aí chamou a gente. Aí a gente foi, conversou, papapá, popopó. Aí, pontualmente, existe algumas coisas, sabe? Mas é ainda muito insignificante. O que a gente faz é isso. Por exemplo, esse lugar que eu mostrei aí agora para notificar é para notificar cavalo, né? Por exemplo, de morro, a gente vai notificar cavalo. Aí, a partir disso, o nosso veterinário que vai lá, ver o cavalo, não sei o que, caso eles acabam orientando, ó, se tiver alguma coisa, avise, viu? Olá, um sintoma assim, assim, assim. Mas nada articulado, como a gente acha que deve ser. Mas a gente lá na saúde, porque o lugar de notificar é o próximo que eu vou mostrar aqui, onde notifica da saúde.
né? Sim, Mas é assim, isso garante que eles, se tiverem um caso de morro, só se eles pensarem, eles vão acionar. A gente hoje já tem alguns veterinários que estão lá na Secretaria de Saúde do Estado, né? Tem Luciana Baiense, por exemplo, que está lá, né? Que foi da DAB, então sabe dos programas aqui, então talvez esteja um pouco mais sensibilizando lá a turma lá, mas ela mesmo fala das dificuldades. A gente tem um longo caminho ainda pela frente. Mas perfeito. fale, Rô. Eu tenho pensado durante esse semestre e com essa disciplina principalmente. Semana passada, Isabela e professor Ricardo, que são do CCS, estiveram aqui. E meu pensamento, eu até comentei com eles, né? Eles foram também meus colegas, viu? Aí, ó, outro que não foi meu estagiário, oh, que glória. Pensar em uma disciplina em que tivesse essa interface, né, com o médico, com o pessoal da medicina, já que eles são professores lá, ou seja, o professor de infecciosas de lá ou o professor de epidemiologia da medicina humana, elaborar uma disciplina assim, que fizesse essa interseção, porque aí você ia ter profissional saindo da universidade com esse pensamento, né? Como é Mas, que eu posso, mesmo Robson, que essa é a sua disciplina, essa disciplina que você está ministrando, é isso. É isso. Eu nem fiz o comentário, mas você está de parabéns com essa sua iniciativa dessa disciplina. Isso é incrível. Isso desperta, não é que esgote, não, porque nenhuma disciplina esgota todas as necessidades, mas essa sim, sua sim. disciplina é esse lugar que você está falando, de falar isso. Porque eu acho que é importante, né, a gente construir esse É, canal, porque senão vai ser sempre assim. Por é. exemplo, leishmania é outro entrave. Eu já tive problema na época que eu estava na clínica, e parece que até hoje é assim. Quando se tem positivo, existe a obrigatoriedade a sugestão da notificação, né? Só É. que você vai para a Secretaria de Saúde e não tem quem receba a notificação, não tem como receber do cão, A né? leishmania está aqui, ó, nessa portaria. Existe uma portaria número 5, de 21 de fevereiro de 2006, que é da Secretaria de Vigilância em Saúde, que fala da obrigatoriedade de notificar doenças em animais que sejam de importância para a saúde pública. A leishmania está nesse bolo aí. Aí já não é para a DAB, entenda, aí é para a Secretaria de Saúde. Eu até botei o link aí da Secretaria de Saúde, onde notificar. Porque eu vou dizer a vocês, dificílimo notificar. Eu que tenho. Aí mudam o site, né? Ainda tem essa, né? Às vezes é em um lugar, quando você procura, o site mudou, já não é mais. Para eu montar isso aqui, que não foi para a aula de vocês, que isso aqui foi que a gente dá lá no conselho, quando a turma recebe a carteira, a gente está fazendo uma palestrinha só sobre notificação. Né? Então, para achar esse link onde notificar foi uma dificuldade, porque muda. Então, imagine, a gente que tem conhecimento, sabe como é, imagine um cidadão qualquer. Não vai notificar nosso leishmaniose, Exato. não vai. A Né? gente já teve colegas que tiveram positividade no atendimento, quiseram notificar, inclusive com a anuência do responsável pelo animal, só que foram para a secretaria do estado, do município, né, que ele tem, e a Isso, secretaria disse, ok, é obrigatório, mas a gente não sabe como fazer. não E essa foi a sabe. resposta que eles tiveram, né, na época. E aí ficou lá Mas não foi cadastrado. Salvador, não, né, Robson? Hã? Não foi Salvador, não. Não, não foi Salvador, não. Não foi Salvador, Salvador não. já está bem estruturado com isso. Sim, Mas, gente, isso é falta de gente com capacidade para informar aos dirigentes da importância disso. Por isso que eu sonho o dia que tiver pelo menos um veterinário em cada município dessa Bahia. Eu sonho que pelo menos nos 417 tenha pelo menos um veterinário na vigilância sanitária e na vigilância epidemiológica. Porque isso vai abrir a cabeça para essas coisas, entendeu, Robson? Só que para isso, esse veterinário que eu sonho que vai ser empregado lá, precisa ter passado, em algum momento, por uma disciplina como a sua. Tem, em algum momento, um professor como você, para poder saber também, chegar lá e não ficar, porque tem lugar que, infelizmente, eu preciso dizer, que tem um veterinário e nem o próprio veterinário sabe desse direito e dessa obrigação de estruturar a vigilância epidemiológica para recepcionar essa notificação.
Porque o que você está me descrevendo aí é que a vigilância epidemiológica não está estruturada para recepcionar uma notificação, que é a coisa mais básica do mundo. Existe um programa que se chama SINAM, que é disponibilizado pelo Ministério da Saúde, onde se preenche uma ficha. Tá aí, eu botei um pedacinho da ficha de quando é episotia. Então, se tiver um caso de esporotricose, vai preencher essa ficha e vai botar dentro desse sistema, senão. Se um veterinário, ou seja lá quem for, está na vigilância epidemiológica de um município e não sabe disso, está precisando estudar. Né? Se não estudou na faculdade, trata de estudar. Inclusive, a resposta dizia assim que para humanos eles tinham como, mas para a notificação do animal eles não tinham. Foi essa. Pronto, agora você já pega essa tela, Robson, e manda para a pessoa. E diga a ela. Se não conseguiu no município, notifica pelo menos na saúde. Como eu não ia botar de município a município, eu botei o link aqui da saúde do estado. Tá? E aí a saúde do estado aciona o município. Então, a solução nesse caso aí, caso ainda haja tempo, é, se não conseguiu no município, ir para o estado, para que o estado aperte lá o município. E puxa as orelhas do município e diz, meu amigo, vai arrumar a sua vigilância epidemiológica. Vai arrumar. Entendeu? Eu tenho umas perguntas aqui que eu fui me passando. Pode fazer aqui? Pronto. Aí eu acabei a notificação. E eu queria propor até o seguinte, Robson. São 4 para as 12. Eu acabei a notificação. O que eu ia falar mais? Eu vou abortar, parar aqui em notificação e ir para o último slide, porque são coisas que eu acho que são importantes, mas não vale a pena a gente ir muito aqui. É como fazer, depois que recebe o caso, Eu acho que, como é uma investigação, é porque eu não me lembrava que eu falava tanto, Robson, tem muito tempo, entendeu? Aí eu estou indo ao último slide aqui, se vocês concordarem. Se quiserem, a gente vem um outro dia e eu passo o resto para vocês. Você sabe. Você me diz, porque não dá tempo, é muita coisa. Eu ficaria aqui no último slide e abriria para a pergunta e dá tempo da gente conversar um pouquinho. Vamos ver se as perguntas, se alguma pergunta precisar que você retorne ao trabalho, você vai, tá? Tudo bem, tá aí meu e-mail. Eu vou ficar olhando agora um pouquinho para a foto de vocês. Carla, ela disse que entendeu, obrigada, doutora, que eu fiquei com essa dúvida, que foi o do morro, mas você acabou deixando claro para ela. Vanessa aguardou a resposta que você teve sobre a notificação, né? Qualquer pessoa pode fazer, não é só o médico veterinário. E aí Lara pergunta, quando não é zoonótica, depois vira e se torna emergente? Ela dá risada aqui. Foi mais um comentário que ela estava falando que a maioria das doenças, né, de notificação obrigatória e tal, que é zoonose. Aí eu falei que a gente vê até casos que o pessoal fala, não é só de um ano, como foi das últimas pandemias. Aí quando vai pesquisar, não, teve origem zoonótica. E não era, acaba virando. Eu fiz falando assim, para destacar o que ela estava falando da importância da equipe multi, principalmente com o veterinário. Isso aí. É isso mesmo, Lara. É isso mesmo. Quando vai a fundo, pode procurar. Passou um bichinho aí, eu nunca. Muito. Denise, ela fala, olhei uma lista parecida e não encontrei esporotricose. Isso ocorre por conta da subnotificação em algumas regiões? Sobre a lista das doenças de notificação. Provavelmente. A esporotricose não estava na lista de doenças obrigatórias a notificar, porque ela não tinha importância, né, epidemiológica. Ela entra naquela, no final tem assim, doenças, surtos ou epidemias, blá, blá, blá. Ela passa a ser obrigatória por conta de estar tendo um surto em determinadas regiões, tá? E se forem revisar essa lista em algum momento, provavelmente ela vai passar a pertencer.
mas ela deve ser notificada por conta de ser essa doença que está hoje como uma doença que a gente chama de doença emergente. Joia. Carla, se você puder abrir o microfone aqui, porque eu perdi o momento dessa sua fala aqui, onde você achei incrível esse formulário, facilita bastante, foi o formulário que você mostrou, e o mapa e na OIE e o Ministério da Saúde também. Eu perdi um pouco ali onde era que você quer encaixar. Você quer abrir o microfone e falar, Carla? Enquanto ela abre, Robson, eu vou precisar de uma lista de presença para botar aqui na nossa. Computar aqui para educação sanitária, tá? Você me consegue? Sim, sim. Temísia, tem como você passar aí a lista? Já passou a lista? Eu passo para você a Tá lista. bom, obrigada. A gente sempre tem lista de presença. Diga, Oi, Carla. professor. Eu não abri porque minha internet aqui não está muito boa e posso ser que corte o que eu vou falar. Não, é só ressaltar mesmo. Eu achei muito interessante esse formulário, porque facilita muito, né, essa questão da notificação. E acho que o que falta mais é essa comunicação, que eu acho que agora a gente sabendo aqui desse desafio, quem quiser entrar nessa área já sabe e começar a ver algumas atitudes para tentar mudar também, né, para ajudar, porque é o principal. Se mudar isso aí, eu acho que vai melhorar 100% a saúde no geral. Carla, a gente conta com a geração que está chegando, sabe? A gente botou, eu e Robson botando nosso tijolinho aí nessa construção, mas a gente conta muito com vocês. Joia. Lara, você quer abrir o microfone e falar também? Porque foi num momento aqui, inclusive ela fala, acho que ela é obrigatória no RJ, né? Fala aí pra gente que eu não... Primeiro, eu tinha falado, eu lembro agora também lembro. Mas essa do RJ foi ela falando agora sobre a esporotricose, que aí eu sei que ela é maior lá no Rio de Janeiro, né? Aí eu não sei se lá é obrigatória a notificação. Você estava falando isso, que depende do local para ser obrigatório ou não. É isso. Hoje a gente já recomenda que ela seja notificada, mesmo não estando nessa lista oficial ainda, entendeu? Mas por conta de ser, não está lá relacionado o nome, mas ela é uma doença que está provocando surtos. Então, por conta de ser uma doença, qualquer doença que provoque um surto e que tenha alguma medida que deva ser adotada, ela deve ser notificada. Né? E eu vou dizer, daqui a pouco a gente já está pegando Rio de Janeiro, viu? Do jeito que eu estou vindo, infelizmente. Eu quero ver hoje. Os laboratórios estão dizendo que esse que a Carla mesmo falou, o LabPet, que é aqui de Santo Antônio, que ele recebe vários casos da região e que virou rotina diagnosticar esporotricose. Tem um colega nosso, Eduardo Ungá, que Robson, até uma pessoa para você pensar para trazer aqui para conhecer a turma aí. Ele é maravilhoso também. Ele é o nosso presidente da Comissão de Saúde Pública e ele tem laboratório também, né? E clínica, análise química. Ele disse que está uma coisa chovendo, cara, chovendo. Ele vai falar no nosso encontro da esporotricose, ele vai falar. Outra coisa que eu fiz do lado foi porque vocês estavam falando, professor, sobre a ficha e o caso que o senhor não conseguiu fazer a notificação e tal, que não tem muito a ver, mas não sei se o senhor lembra, eu contei um caso para o professor de uma pessoa que eu conheço que foi mordida por um animal de rua, foi tentar tomar a vacina antirrábica, e aí eles deram um outro protocolo para ela, dizendo que não, você só toma a antirrábica se foi uma mordida grave e próximo da cabeça, umas coisas assim. E, inclusive, isso de notificação e tal, e isso só reforça aquilo que a senhora falou nisso, a necessidade do fortalecimento municipal, porque não adianta a gente ter só nos órgãos maiores, se quando chega na Secretaria de Saúde no interior, como aqui em Cruz, a pessoa não sabe nem o que fazer, né? Perfeito, Lara, é isso mesmo. Inclusive, Robson, se você quiser, eu agora com essa fala de Lara me fez pensar. Assim, eu posso falar um pouco da raiva, eu vou falar da epidemiologia da raiva,
Mas, como essa é uma demanda muito grande, falar sobre protocolo de pré-exposição e pós-exposição da raiva, se você quiser, eu boto um pedaço disso na palestra. Porque essa é uma problemática que todo mundo que trabalha Pode sim, com animal... pode colocar, total. E assim, só tem eu só consigo ver uma vacina para o problema hoje. É informar quem se expõe mais. Então, a gente precisa, o aluno precisa saber como é que, o que é que ele tem de fazer, para quando chegar lá, que o cara, como a Lara está contando aí, que a pessoa chegou, se der uma informação errada, ela poder rebater, né? E mostrar, ó, o documento é esse, o protocolo que está orientando é esse, tal e tal e tal, eu quero minha vacina ou não quero minha vacina. Porque tem o que dá de mais, tem o que dá de menos, viu? Tem os dois problemas. Sim, sim. Né? Então, Robson, pode ser, eu acho que Não, eu vale. acho válido, eu acho válido. Tá, vou pegar um pedacinho. Depois você vai me mandar um e-mail dizendo quanto tempo eu tenho. Né? Nada. Olha só, eu mando sim, vou mandar no convite. Tá Andréa bom. Rocha, ela também, ela faz uma pergunta e um comentário. Excelente palestra, doutora Tereza. Gostaria de saber como nós, futuros profissionais da saúde, podemos tentar mudar essa ausência dos médicos veterinários na vigilância epidemiológica. Essa é a pergunta dela. Por exemplo, na vacinação de raiva no Rio de Janeiro, Magé, houve um possível erro e ocasional morte de vários cães. Ela está falando da possível troca por insulina, né? Eu vou responder primeiro a Andréa, porque gostei de sua pergunta, Andréa, de cara, logo assim. Eu diria o seguinte, sendo excelentes profissionais, eu vou lhe dizer assim, eu, graças a Deus, sempre tive oportunidades na minha vida. Eu tenho a alegria de não ter ficado um dia sem trabalho desde que eu me formei, né? E eu já vou há 25 anos de profissão, né? De formada. Mas vou dizer o seguinte, os desafios são muitos, não vou enganar vocês, não é fácil, existe preconceito, existe dificuldade, mas só tem um remédio para isso, é ser muito competente. Que você não vem na natureza, como não foi no meu caso, estudar, meter a cara no livro, estudar, perguntar, o que não sabe ir atrás de quem sabe, né? Então, eu só entendo que nós vamos ocupar esses espaços, né? Que aí, chegando para a sua pergunta, ocupar esses espaços é sendo competente. Então, é através... Eu, pelo menos, não consigo ver outro caminho, né? Então, porque, assim, as portas, às vezes, se abrem, mas você se manter, né, por um acaso, vamos dizer assim, o que se chama de sorte, que eu tenho uma discussão grande, que eu não sei se eu acredito em sorte, mas vamos dizer que o acaso, às vezes, abre uma porta para você, mas para você se manter dentro daquela porta, e a partir daquela porta abrir outras portas, o caminho é competência, né? E não se e competência é 5% do que vem com a pessoa e 95%, pelo menos eu digo assim para mim, né? 95% de suor e esforço, né? Então, é estudar, é ler, é procurar estar atualizado, né? Então, não tem mágica nisso. Então, vai ter que ser melhor que o médico, vai ter que ser melhor que a enfermeira, vai ter que ser melhor do que o dentista, que naturalmente já vão ter mais facilidade de estar lá à frente, por exemplo, de uma vigilância epidemiológica. Como é que vai ocupar? Vai passar por cima da cabeça da pessoa e dizer que eles não prestam? Não. É procurando estudar mais. Então, é este o caminho que eu diria a vocês, né? É estudar. E os casos lá do Rio, dos cachorros que morreram, não sei o quê, eu não sei dizer, assim, não posso lidar, não posso informar vocês assim, porque eu não fui na fonte oficial, então só fui de ouvir falar. Eu prefiro não comentar. Teve um tempo aí que testaram a vacina nova, então, de vez em quando acontece alguma coisa, né? Então precisa ter muita responsabilidade com isso, porque são anos que se perde, porque as pessoas passam a ter resistência, não querem mais vacinar. Mas, em geral, a vacina é muito boa, melhor até do que se encontra, com certeza melhor do que se encontra para comprar em cada de produto veterinário.
Diga, Andréia. Ela levantou a mão. Bom dia, doutora. Só para justificar, doutora, esses casos aconteceram no Rio, né? E segundo as reportagens que eu estou acompanhando, ocorreu, na verdade, um possível erro, né? Trocaram a vacina por insulina, mas está em investigação ainda. E aí eu vi também que, não sei se foi o responsável ou o prefeito, falando que caso se confirme, ia exonerar, no caso, essas pessoas que aplicaram. Mas a gente vê que essas pessoas não são treinadas, não são qualificadas, na maioria das vezes são agentes de endemias que são trocadas, são o que se chama de desvio de função, então eles não têm nem opção de dizer eu não vou vacinar, né? Mas se trocou, foi alguém que botou. Quem é que é responsável? Na prática, quem ele deve estar dizendo que vai exonerar é o responsável pela campanha. Mesmo que quem errou foi alguém lá de baixo, esse lá que você está dizendo, sei lá, um agente comunitário, seja lá o que for, quem é o chefe dele é que paga o pato. E é isso mesmo, o chefe tem de olhar tudo, tem de estar em cima. Agora, eu não sei, assim, porque, assim, de fato, eu não fui no site oficial, não vi direito, assim. Mas vamos esperar, né, as investigações. Mas entra na questão das responsabilidades, sim. Provavelmente, André, eu também concordo, deve ser o chefe, porque essa checagem é feita por essa figura, né? Essa responsabilidade é uma atribuição dele, inclusive desse monitoramento do produto, né? Ele treina pessoas, ele sabe que tem um erro, pode haver o erro humano ali, mas ele sabe que esse tipo de troca, ele tem que estar muito atento, né? Ele vai ter justificativa, se foi algo mesmo de má fé, ele vai ter como justificar. Se ele olhou e houve uma troca, tudo isso ele vai ter como provar. É super chato, mas ele tem. E eu acho interessante você também trazer isso, André, porque realmente esse coordenador pode ser um médico veterinário, né? Eu não sei quem eu também não estou... Eu vi a reportagem rápida, mas pode ser que esse coordenador poderia, se não for, poderia ser um médico, que é uma das funções que a própria Tereza trouxe aí na apresentação dela, quando ela citou lá as funções, né, de que pode exercer. E ainda citou uma colega nossa que hoje é da imunização e estava aí, deu entrevistas para a Covid, né, sobre a imunização da Covid. E aí é muito legal você trazer, porque deixa bem claro o que também a Tereza acabou de falar do conhecimento, porque parece coisa de professor, discurso de professor, coisa batida que a gente fala, tem que estudar, tem que estudar, tem que estudar. Mas é fato, né? É muito importante isso. O diferencial que vai te fazer entre qualquer grupo é essa capacidade desse conhecimento que você tem, né? E não tem outra forma, não tem outra forma. É sentar mesmo, buscar fonte segura, estudar e trazer proposta. E, Tereza, essa fala do conhecimento é muito bom que você diz por causa da segurança do profissional. Você me passou... Aí eu posso relatar isso porque eu vivenciei. Era essa segurança que a gente via em você, né? Então, assim, você estava coordenando um programa de vacinação, mas você era muito segura de tudo que você... Eu me lembro que você parecia estava no carro o tempo todo, em todos os postos. Eu era recém-formada, eu quero dizer. E aí, isso é muito importante. É a segurança com que a pessoa vai ali dentro do que está fazendo, né? E não é que não há possibilidade de erro, há em qualquer área a possibilidade de erro, mas você tenta minimizar esse erro o máximo que você pode, né? E é isso que só o conhecimento vai dar. E às vezes o médico veterinário, ele tem essa dificuldade de dialogar com a equipe multidisciplinar. E se alguém na equipe, ou se o grupo, eu sempre falo isso, olha gente, no nosso desafio é maior, mas não é porque a gente quer ser melhor do que ninguém não. É porque quando a gente vai estudar a interação entre animal, ambiente e humano, nós temos 3 pilares para tentar fazer o link, tentar compreender. Quando você tem uma profissão que é voltada para uma espécie única, que é o caso do médico, do nutricionista ou do próprio enfermeiro, o foco dele é a espécie humana. Então, a preocupação dele, ele vai ser muito competente. Então, a fala dele, o discurso dele, vai estar muito bem embasado em cima dessa espécie, né? Então, quem tem que estar com essa sustentação ali para fazer o link, ter a segurança em falar, somos nós. Porque, às vezes, a gente chega e fica tímido, ouvindo esses profissionais conversando, porque eles estão ali muito seguros falando de uma doença ou de uma situação em uma espécie.
Então, está tudo bem traçado, ainda mais se for humano, né? Quando é humano, está ali traçado qual é a medida de controle, aonde notificar, o que fazer, o tratamento, se há tratamento, como deve ser, para que o hospital encaminhar. Está tudo muito bem definido. Então, para eles, o diálogo fica muito consenso ali, né? Então, muito sólido. Então, quando a gente entra, a gente precisa saber a linguagem, né? Que é uma outra coisa que eu falei. Então, vem para a formação, de novo, né? Na universidade, como a gente comunica. Aí a Eliana, foi uma enfermeira, a nossa primeira palestra foi de uma enfermeira. Ela falou sobre essa questão da comunicação, da importância da comunicação, né? E é isso que talvez a gente também precise trabalhar isso durante todo o curso, desde lá da micro, da anatomia, né? O estudante entra, essa capacidade dele interagir e poder trocar ideia de uma forma né? Não de uma forma tão unilateral. Eu sou veterinário e só bicho, eu vou trabalhar só com bicho, o meu diálogo é só o bicho. Né? A gente está querendo mudar esse enfoque da própria humana, né? Da medicina humana. A gente hoje se fala da medicina humanitária, mas tirando esse enfoque, um médico que não só olhe a víscera, que não só olhe o dedo, que não só olhe o olho, né? Olhe o conjunto. E a veterinária tem isso, a gente tem que já... E eu sinto que essa necessidade demanda na formação, desse diálogo, né, do aluno que chega na disciplina, ele não consegue fazer multidisciplinaridade entre os conteúdos. Ele tem dificuldade disso, e aí começa, né? Ele vai isolando as caixinhas, eles vão pensando, então eu vou ser um clínico e vou cuidar do bicho ali, eu não vou pensar do que é essa minha atuação aqui como médico, né? Do que eu estou fazendo. Eu sou um profissional de saúde quando eu estou atendendo na clínica lá, quando eu passo lá um tratamento, um antibiótico, aí eu vou me preocupar muito com isso, a questão residual, o impacto disso, do que eu jogo lá na clínica, no esgoto e vai lá para lençol freático. Essa concepção a gente tem que fazer para o nosso estudante de medicina veterinária, ele tem que ter essa ideia, inclusive, dessa responsabilidade social, porque aí ele vai entender, até montar uma clínica, um empreendimento que parece tão privado, né, Tereza? Ele vai entender que está promovendo a saúde ali para a população. O que eu jogo, o raio-x, tudo isso. Aí, às vezes, eu vejo, e eu sei que isso é difícil, porque nós temos uma formação cartesiana, nós, professores, formamos muito também, assim, voltado para uma área específica, esquece das outras, né? Então, minha área é mais importante, o meu umbigo é mais importante. E aí, esquece de fazer esse link. E aí, o estudante, claro, assim, ele vai dar o que ele recebeu, né? Então, se ele não consegue ter essa percepção, ele tem a dificuldade de levar isso. E muitos chegam lá fora e falam, eu ouvi na época do Covid, eu sempre repito isso, deve estar nas gravações, muitos colegas diziam, eu não sou profissional de saúde, por que o Ministério está me chamando para fazer aquele cadastro e aquele treinamento? Né? Lamentável, né? Lamentável. Então, é a tal da própria formação, né? Ele não consegue conceber, ele não consegue se olhar, se ver como esse profissional. E aí a gente precisa quebrar mudar essa rota, né? Desconstruir essa ideia, né? E trazer, não, você pode ser um excelente cirurgião, tecnicamente, ortopédico, do dedinho da falange lá, mas você vai tente se ver como um profissional de saúde. Qual é a sua contribuição fazendo essa cirurgia? Que é isso que a gente está querendo trazer para todas as áreas de saúde, né? Mostrar a mesma quebra que a gente tem que fazer aqui de paradigma na medicina veterinária. Os outros profissionais de saúde também estão passando por isso, de um contexto diferenciado, mas também, né? Dessa coisa de não estar olhando sempre um ponto único, né? Para compreender uma doença. É muito difícil. Ô, Robson, assim, isso você falou perfeito, é isso mesmo, mas assim, não sei se é consolo, assim, mas a minha esperança é que, pelo menos assim, hoje, 20 e poucas pessoas aqui tiveram a oportunidade de ouvir. Foram 31. Foi 31, pronto. Então, 31 futuros médicos veterinários, com certeza, receberam aí essa sementinha, né, e estão recebendo aí durante aí a sua disciplina. Isso me consola, porque desses 31 vai mudando, depois vai ser mais 60, mais 80, mais 90. Né? Então, mais uma vez, eu já lhe parabenizei pessoalmente pela disciplina e pela sua iniciativa e a sua ousadia, vou dizer até assim, de fazer uma disciplina como essa.
né, que é nova. A gente não viveu isso, a gente não teve isso, né, Robson, na nossa formação. Mas, então, é bom vocês saberem que vocês são privilegiados, né? Agora aproveite, sugue tudo que o Dr. Robson tem aí para dar, porque esse cara conhece demais, né? Eu tenho o maior orgulho de ser amiga dele, né? E a nossa amizade é muito pela admiração que eu tenho pela pessoa competente que ele é, né? E eu tenho certeza que ele ainda está começando, já fez coisas demais, mas ainda tem muito mais coisa para fazer, né? E a missão dele aí de formar profissionais aí de qualidade é enorme. Eu tenho certeza que isso está acontecendo aí. A UFRB tem muita sorte de ter pessoas como ele. Eu queria, mais uma vez, agradecer, Robson, aí, pela oportunidade, né, de estar aqui com você novamente, agora com os novos amigos aí. Meu e-mail está aí disponível, vou botar até aqui no site, novamente escrito aqui, mas vocês fiquem à vontade, viu? O professor Robson sabe onde ele me acha. Ele sempre me acha, se precisar de qualquer coisa, eu estou à disposição de vocês, viu? A princípio, geralmente aqui na DAB ou no Conselho de Medicina Veterinária, viu? Então, estou à disposição de vocês. Tereza, muito, muito obrigado. É recíproco, né? E eu acho que muito vem também da convivência com você. A gente sempre conversou muito sobre essas questões, né? Você é uma professora nata mesmo, você não tem, né? Desde que eu te conheço, foi professora, né? Desde aquele momento lá na vacinação antirrábica. E eu acho que é isso, né? E a gente é uma referência na medicina veterinária aqui na Bahia, pode perguntar, qualquer pessoa, todo mundo sabe disso. E eu fico muito feliz, né, de poder ter você aqui nessa disciplina, aqui trocando essa ideia. São nomes que eu coloquei, eu fiz assim uma seleção. Eu falei, eu quero que eles vejam pessoas que são referência nesse lugar. E para mim, todos que passaram por aqui, os que virão, eles têm essa referência. Eu tenho esse cuidado, porque eu sei que são referência na saúde e estão mostrando que é ser um médico veterinário de saúde, né? E eu sempre falo para eles, vamos levantar a estima, que a gente precisa botar o peito e dizer nós somos, porque somos e vamos atuar assim, né? E atuamos assim. E aí eu fico grato, cada palestrante que passa aqui, cada pessoa que vem aqui troca ideia com a gente e traz esse exemplo, né, do que é ser, e mostrando de que nós já somos, não precisamos estar pedindo ou implorando, né, que nos olhem como profissional de saúde, porque já o somos. E você hoje, eu tinha esquecido dessa frase do Pasteur, na época de estudante, adorava essa frase dele, e você trouxe hoje, nossa, e é isso, Pasteur já trazia essa importância da gente, né, já Ele falava. sabia antes da gente. Então a gente tem que passar isso a limpo, né, e é atuando. Eu acho que a gente vai mostrar disso atuando. Às vezes a gente tem uma dificuldade de fazer entender, de se fazer entender, né, nesse sentido, por causa dessa questão da formação. Às vezes as áreas, elas tentam engolir uma área, tentam engolir outra, o mercado visualiza. Mercado mesmo, gente. Disputa às vezes pura e simples, não reconhece para não dar espaço, para não perder espaço. Às vezes Exato. É isso. Às vezes a gente pensa, por que isso? Não. Me entristece, às vezes, ver o aluno com o ideal e ele migrando para outro, porque é a correnteza puxando ele, né? Ele fala, mas professor, eu sei que se eu formar aqui, eu vou montar uma clínica, mas eu não sei se eu formar, eu vou trabalhar na saúde pública, né? E eu sempre digo, olha, gente, eu não conheço também ninguém. A maioria está se empregando em saúde pública. Não, e que se determinou, disse, eu quero isso. Eu não conheço nenhum dos nossos colegas, nenhum, que disse, eu quero isso e que não esteja trabalhando, né? Eu falo sempre, eu tive aluno em várias situações. Verdade. E na medicina veterinária ainda é esse campo, né? De você poder dizer, eu quero tal área, mas agora você vai ter que desbravar. E esse é o desafio. Você vai ter que ir contra a correnteza em muitas situações, mas ele vai aparecer para você, porque são espaços, às vezes, que ainda não foi ocupado pelo médico veterinário, né? E que se você não vai na contramão e diz, não, esse é um feeling nosso, não vai ter.
né, vai ser mais fácil ir na correnteza. E às vezes fica infeliz, né, ou desiste da profissão, ou se decepciona muito, porque faz uma escolha baseada só no fluxo que está aí, que é, eu vou montar um pet, vou montar uma clínica, vou ser um empreendedor, nem todo mundo é empreendedor, né, no sentido de montar algo, de ser empresário. Então, tem que fazer essa busca, né, e essa busca é muito importante. E não ter medo, né, de abraçar isso e ir longe, porque eu não conheço contrários, não tenho nenhum exemplo contrário, só tenho exemplo de mudança, às vezes, e de insucesso, assim, de dizer, poxa, eu não... Fiquei triste, decepcionei, mudei de profissão, né? Às vezes encontro, assim, porque queria uma coisa e foi para outra, né? E aí fica visível, às vezes dá sorte, vai para outra e se identifica e é feliz, aí é ótimo, mas o triste é quando vai para outra área e não se identifica porque a outra que ele queria, ele achou que não ia dar dinheiro, não ia abrir concurso, não ia fazer isso, não ia... Falei, não, tenha calma, vamos por etapa, né? Primeiro, vamos pensar aí no que você quer. Segundo, focar nas áreas, nas pessoas que são referência, buscar o conhecimento e depois as portas elas vão se abrir, porque eu falo como professor. Chegou um momento que eu falei, não vai ter vaga, não vai ter vaga nenhuma para professor, e todo mundo me dizia isso. Eu falei, mas eu vou insistir. E insisti, e estou aqui. Né? Então, eu sempre acho que é um exemplo vivo, né? Eu não estou dando um exemplo de algo que eu acho. Né? Eu não tinha perspectiva nenhuma mesmo de ser professor de universidade pública, porque não se abria vaga. Né? A gente vem de uma época, né, Tereza, muito difícil. Difícil. Não se tinha concurso. Eu também, como é que eu ia imaginar que eu ia parar na DAB? Isso. Desde a perspectiva era muito pequena, então tudo pode mudar, né? E você se torna... E a gente tem exemplo na área de Silvestre, Vitor, batalhou, nos zoou, hoje dando assessoria, né? E a área Silvestre, difícil, né? E hoje tá. E tem vários outros, né? Manuela, hoje professora na UFBA. Então, são garras ali que vêm e é pegar o sonho e segurar ele. E eu falo, se quer ser clínico, vá ser o melhor clínico, faça o seu diferencial, né? Mas se quer ser funcionário público, se quer ser funcionário da saúde pública, vá, porque vai ter gente aposentando, vai ter gente saindo e a vaga vai surgir. Eu conheci na Espanha um rapaz que ele tinha 16 anos, 20 anos ele ia fazer. 20 anos, como um pós-doutorando, eu não sei se eu aguentaria isso. Ele queria ser professor da universidade, em Múrcia. Olha, eu não sei, eu falei, rapaz, é muita persistência, né? O último ano, abriu a vaga, você acredita? Um sistema de expansão da Espanha, e ele foi absorvido com mérito, né? Porque ele já tinha tudo, ele já tinha passado, já tinha o currículo todo pronto. Eu falei, é muita persistência, né? Ele estava determinado, você conversava com ele, não, porque o meu sonho é ser professor aqui em Múrcia, titular, efetivo, né? E em Múrcia, a contratação é diferenciada na Espanha, então ele era professor temporário, né? Tipo, era sempre um pós-doc ou professor. Temporário eterno. Isso. E aí, 20 anos depois, ele é chamado como professor efetivo, né? O concurso lá é diferenciado da gente aqui. Mas é a persistência ali, a determinação, né? Da ali a vaga surgir. Enfim. Mas muito obrigado, viu, Tereza? Eu não vou tomar mais seu tempo, não. Não, obrigada a vocês. Adorei a participação. Você tinha razão, Robson. A turma boa, viu? Muito boa, muito boa. Eles vão fazer diferença. Eles estão elogiando muito a palestra. Parabéns, excelente. Muito obrigado. Todos agradecemos. Se você der uma olhada aí no chat, quiser.